Muito bom dia, meus amigos da CBN Floripa. Estamos de volta para o nosso Sala VIP deste sábado, como sempre, recebendo uma grande personalidade, um nome de referência, um mané ou não mané, tanto faz, mas que tenha exatamente algo para nos oferecer, para nos contar, para conversar. Em nome de RDO Empreendimentos, construindo lares, inspirando sonhos. Casas da Água com você, construindo sonhos de uma vida inteira. E Água Mineral Santa Rita, que está o ex-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador João Henrique Blasi. E ao falar nisso tudo, pomposamente, prefiro dizer que está aqui o meu amigo Blasi. Mas eu não posso deixar de registrar até onde ele chegou nessa altura do campeonato. Um manezinho que começa batendo bola no Colégio Catarinense e chega no tribunal, na presidência, é muito relevante. Tudo bem, Blasi? Boa tarde. Tudo bem, Roberto? Satisfação. Bom dia, que ninguém almoçou ainda, né? É verdade. Satisfação poder participar aqui do teu programa. Eu tenho assistido recorrentemente, ouvi, por exemplo, o Padre Prim. Padre Prim. Ouvi o nosso zagueiro Juca. E ouvi o meu amigo Ivan Moritz Martins da Silva. Oh, Ivan Moritz. Esse também fez história. Sentou e não queria mais parar de falar, né? Como é que começa a vida do Blasi? Onde é que estudou no colégio? É de Florianópolis? Sou de Florianópolis, nasci ao meio-dia de um dia chuvoso, na Casa de Saúde São Sebastião, e moro hoje muito próximo dali, e fiz o estudo primário na Escola Santa Catarina, hoje Colégio Santa Catarina, na rua Vitor Conde. Sim. Depois fui para o Colégio Catarinense, fiz o chamado ginásio e científico no Colégio Catarinense, e em seguida o ensino superior, consegui conciliar ao mesmo tempo administração pela manhã na ESAG, na Praça do Bombeiro, sim, Praça Getúlio Vargas, e à noite a Faculdade de Direito na Rua Esteves Júnior, onde hoje é o Colégio Henrique Stodic. Nessa faculdade aí, lá você deve ter encontrado Delfim Peixoto Filho, não é da mesma época? Não, o Delfim o Delfim é bem antes de mim. Bem antes, né? Marcílio Medeiros. Também. Também, né? Tem a seleção catarinense de universitária, de direito especificamente. Na área do direito. Isso, é. Blasi, doutor Paulo Blasi, jurista eminente, era o pai. Seguiu a carreira dele. Segui. Tanto ele quanto o Aloysio, meu tio. Sim, doutor Aloysio. Vieram ambos de Campos Novos para estudar aqui em Florianópolis, fazer o curso de Direito. E moravam numa casa que havia na esquina da rua Esteves Júnior com o Rio Branco, onde hoje é o Angelone. Perto da casa do Bucão Viana. Exatamente. Porque ali morava uma tia deles, casada com o professor Henrique Rupp Júnior. Opa! E então vieram para cá estudar e fixaram raízes em Florianópolis e fizeram opção pela área do direito. E eu, é claro, como isso acontece, é muito comum, o filho seguir as passadas do pai. E eu, então, também fiz a faculdade de Direito aqui na nossa Universidade Federal. Me formei na última turma lá da Esteves Júnior, em 1979. E depois comecei a advogar já no escritório e muito aprendi com advogados da estirpe de Paulo Blasi e de Aloysio Blasi. Que coisa maravilhosa. Família, realmente. Jogou futebol de salão, jogou futebol de campo, no Colégio Catarinense. Joguei. Como o Ivan disse outro dia aqui no programa Sala VIP, nós morávamos todos na Chácara do Espanha. Então, numa esquina era a minha casa, na esquina da frente a casa do doutor Heitor Ferrari. Heitor Ferrari. Saúl Oliveira morava por ali? Saúl Oliveira morava ali também, e morava o Ivan, o Edson, o Ronaldo e o Paulo Henrique, os 4 filhos do doutor Paulo Gonzaga Martins da Silva. E da Dona Leia. E da Dona Leia, exatamente. E toda noite nós jogávamos futebol descalço ali, porque embora fosse uma região central, à noite muito poucos carros passavam por ali. Então a rua era o nosso campo e a trave era a garagem da nossa casa. Então toda noite nós jogávamos futebol ali. E no Colégio Catarinense, eu participei do Infanto Juvenil do Colegial. O time na época era Anísio, Evaristo de Souza, filho já falecido, eu, João José Scheffer, ala esquerda. Scheffer? E o Neném Ferrari, o nosso pivô. Neném. E foi quero crer que o primeiro time do Moreira como treinador.
Tu fosse atleta do Moreira? Sim, porque nós enfrentamos uma mudança quando o treinador era o Zé Nazareno Vieira. Nazareno. O Zeno, professor do colégio, saiu. E o Moreira, que até então era o chefe da torcida do colegial, com o pessoal da turma da São Jorge, o Moreira, então, foi promovido de chefe de torcida a treinador do colegial. Então vocês tinham um grande rival, um grande inimigo, por assim dizer, que era o Rosendo Lima. Com certeza. Do outro lado. Rosendo sempre foi aniversário nosso. Tá, muito bem. Estou começando com o doutor João Henrique Blasi, que é ex-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador. E como é que entra nessa altura? Tem duas coisas que eu quero saber. Como é que entra o Figueirense na sua vida e como é que entra a política na sua vida? Vamos partir pelo Figueirense primeiro. No Figueirense, quem te levou para o Figueirense? Os pais, né? O Figueirense também. Tio. O Figueirense também é uma influência paterna e do lado familiar. O meu pai e o tio Aloysio, ambos torcedores do Figueirense. E eu, desde muito pequeno, costumava ir aos jogos com ele. Inclusive, com o tio Aloysio, eu fui várias vezes. Jogos em Itajaí, em Tubarão, ia junto com ele. E a partir dali eu passei a ser um torcedor do Figueirense. E também pelo lado materno do meu avô Oswaldo Machado, que foi prefeito, inclusive, de Florianópolis, eleito em 1959. Pelo PSD. Pelo PSD, Fernando Viegas pela UDN, Manuel de Menezes, General Rosinha, César Seara. Foi nessa aí que o Menezes disse que Foi. Dormiu o prefeito e acordou o palhaço? Foi nessa, porque as pesquisas indicavam que ele seria o eleito. Ele estava bem na pesquisa. Exatamente. Né? E acabou, quando da apuração... Bom, e talvez aí já tenha um gostinho político começando, né? Exato. E aí, porque a família Oswaldo Machado era do PSD. E o PSD antigamente era ligado ao Avaí. A UDN ao Figueirense. Antigamente não, até hoje. A mesma coisa havia... Por causa do doutor Aderbal, por causa dos Bornhausa. Né? E a mesma coisa havia com relação aos clubes, né? O pessoal do PSD era mais ligado ao 12 e o UDN mais... Ao Lira. Né? Então, por essa... O valor de PSD protegido do DN. Exatamente. Tudo tinha a ver, né? Tudo tinha a ver. Impressionante. E eu, então, por essas razões de natureza familiar, passei a ser um torcedor do Figueirense. Mas aí perceberam que esse não era apenas um torcedor, né? Levaram para o conselho, virou presidente do conselho, e aí veio uma história muito grande, né? Eu tive, acho que algumas participações importantes em alguns momentos do Figueirense. Você se lembra aquela época que o Figueirense teve um título questionado, chamado Caso Carlinhos? Sim, o zagueiro? Carlinhos. Eu fui advogado do Figueirense naquela oportunidade e conseguimos reverter. Depois fui advogado também naquela... Venceram por causa do advogado, porque não tinha razão. O Carlinhos estava ilegal, mas essa é outra história. Vamos lá. O que vale é o resultado. O que vale é o resultado. Depois eu participei, no ano de 2002, daquela questão que ficou bastante conhecida, na nossa disputa com o Caxias. O acesso. Do acesso. Sim. Que foi aquele jogo final aqui com o Caxias. Gol do Abimael. Exatamente, gol do Abimael. E ali eu fui defender o Figueirense no STJD. Me lembro bem que na época eu já era deputado estadual, mas continuava advogando normalmente. E fomos ao Rio de Janeiro, era a Copa do Mundo no Japão. 2002. E o Ivan Rasolim, meu amigo até hoje, foi indicado pela Assembleia para também acompanhar, uma vez que havia um interesse do Estado. O Ivan era deputado, né? O Ivan deputado, eu também, mas eu como advogado do Figueirense. E o Ivan foi acompanhar no sentido de que para Santa Catarina interessava ter um clube na Série A. E aquilo foi muito importante, aquela vitória que nós conseguimos, e com isso o Figueirense subiu a Série A. E até hoje, a despeito das dificuldades do dia atual, é o clube de Santa Catarina que mais vezes participou da Série A. Esse episódio, outro dia, eu participei de um programa na TV do Paraná, com o nosso Ademar Anuzek, que era um locutor esportivo de Blumenau, que está há 20 anos, enfim, participou de 9 Copas do Mundo, e no programa estava o Ernesto Guedes, que era o técnico do Caxias. Quando me anunciaram de Florianópolis, etc e tal, ele entrou com tudo e queria anular o jogo. Agora, recentemente. Você imagina, aquele cara é muito engraçado, né? Já prescreveu. É verdade. Isso já prescreveu. Agora... E eu me lembro, Roberto, que nesse caso, uma das testemunhas do Caxias foi o governador Germano Rigoto. Germano Rigoto, sim. Que depois foi deputado também, exatamente, né? Foi deputado federal. E ele... Mas não adiantou. Não, ele depois, como testemunha para o Caxias... Mas o Figueirense gastou um dinheirinho, né? Faz parte. Claro, faz parte, né?
Por que João Henrique Blasi nunca foi candidato a prefeito de Florianópolis? Fui. Não brinca? Fui. Onde? Fui no ano de 2000. Com quem? Contra a dona Ângela Min na reeleição dela. Ou seja, uma missão praticamente impossível. Ela havia feito um primeiro bom mandato, foi candidata à reeleição, e então ela conseguiu se reeleger no primeiro turno. Sim. Ela ficou em primeiro lugar, Sérgio Grando em segundo, eu em terceiro e o do PT em quarto lugar. O que ano foi isso? 2000. 2000? No ano 2000. Na virada? No ano 2000. Eu estou lembrado muito Ela se elegeu em 96 e Sim. se reelegeu no ano 2000. O quarto foi o deputado do PT, daqui a pouco eu me recordo o nome dele. Vânio dos Santos. Ah? Vânio dos Santos. Ah, sim, o Vânio. O Brasil, aí veio a Assembleia Legislativa. Foram 4 eleições, né? Foram 4 mandatos. 4 mandatos. De deputado estadual, do que eu me honro muito. PMDB. Sempre no mesmo partido. Sempre PMDB ou MDB. E aí foi um período de revolução também, não foi? Não foi. A primeira eleição de deputado estadual foi em 94. Ah, não, já tinha. Já tinha passado. Mas nunca tivesse problema com. Não, nunca tive. Mas o que me despertou, assim, o interesse pela atividade política foi na eleição de 1982, com aquela retórica arrebatadora do Jaison Barreto. Jaison Barreto. Ele acabou perdendo aquela eleição. Para o Jorge Bornhausen? Para o Esperidião Amin. Para o Esperidião. E Jorge Bornhausen e Pedro Ivo disputaram uma vaga ao Senado. Uhum. E eu, então, assisti naquela oportunidade inúmeros comícios do Jaison Barreto e fiquei, assim, verdadeiramente impressionado com a capacidade oratória dele, né? a forma cativante como ele se dirigia. A filosofia dele. Exatamente, de ver a coisa. Né? Muito coerente com a sua posição. E aí, tão logo terminada a eleição, com a derrota, eu me filiei ao MDB naquela oportunidade. 1982. Em 1985, houve aquela memorável eleição em Florianópolis, Edson Drino, MDB, Chiquinho Assis, do PP ganhou ou PDS, que foi a primeira eleição direta para prefeitos de capital após a redemocratização do país. Então tive uma participação grande, o Edson é meu amigo até hoje, depois fizemos várias dobradinhas, ele candidato a deputado federal e eu a estadual. E no ano seguinte, em 1986, Pedro Ivo Campos se elegeu governador. Pedro Ivo era deputado federal, né? Pedro Ivo havia sido deputado federal e tinha sido depois presidente da Telesc aqui. Sim. E nós participamos da campanha do Pedro Ivo, na área jurídica. Eu, Fernando Carione, que depois foi desembargador, Paulo Medeiros Vieira, que exerceu vários, saudoso agora, ele exerceu vários cargos de proa no âmbito estadual. E, eleito governador, Pedro Ivo Campos me chamou no comitê, que era ali na rua Rafael Bandeira, e me disse o seguinte: olha, eu quero te convidar para ser o procurador-geral do Estado. Eu disse: governador, não posso. Aí ele disse: mas você não quer por quê? Eu disse: não, governador, se o senhor reparar, o verbo que eu usei não foi não quer. Eu disse: não posso. Mas não pode por quê? Eu disse: não posso porque a Constituição do Estado de Santa Catarina determina que para ser procurador-geral do Estado tem que ter 35 anos. E eu não terei 35 anos nem até o final do seu governo. Não acredito, não é possível. Aí eu tive que pegar uma Constituição e mostrar ao governador. Isso é um absurdo. Pois é um absurdo, mas é algo constitucional. Então... Você acabou não sendo procurador do Estado. Eu tive que declinar. Mas aconteceu, na sequência, o seguinte. Passados mais ou menos 2 anos, o saudoso Cid Pedroso, que também é de Campos Novos, que era o secretário da Justiça, resolveu renunciar para ser candidato a desembargador e foi desembargador pelo 5º Constitucional da Advocacia. Abriu-se, então, o cargo de secretário da Justiça. Aí não tinha problema. Aí, para cargo de secretário não havia aquela restrição de idade. Então, o governador me convidou, eu aceitei. Você foi secretário de Justiça algumas vezes. Fui. Foi no Luiz Henrique da Silveira. Exatamente. Fui com o Pedro Ivo, na época tinha 31 anos, e depois
em 2004, com o governador Luiz Henrique, eu fui secretário de Segurança e Justiça, que estavam as duas funções fundidas na mesma parte. João Henrique Blasi, qual foi na sua carreira bonita, né? Qual foi na sua participação como deputado, 4 legislaturas? Qual foi o grande projeto do João Henrique Blasi como deputado? Foram 24 anos, não? Quantos anos? 16 anos? 16 anos, mas no último mandato eu renunciei, antes de terminar, para ser candidato a desembargador. E assumir a vaga de desembargador. Quando você faz isso aí, você tem certeza de que joga fora uma, você garante o outro, tem certeza disso? Já é bem alinhavado, né? É bem alinhavado. Estava bem alinhavado. Veja bem, eu era deputado e então estava claro de que se eu entrasse na lista tríplice do tribunal, o governador Luiz Henrique efetivamente me nomearia como de fato... Até pela amizade de vocês também, né? Como de fato me nomeou, exatamente. Mas assim, Roberto, na Assembleia eu tive assim muitas lições. Eu aprendi, por exemplo, na Assembleia que ninguém é dono da verdade. De que a verdade está na afirmação de um, na negação de outro e numa síntese que se possa fazer dessas duas posições antagônicas. E eu consegui conviver com muitos contrários, com muitos adversários, com nenhum inimigo, que são meus amigos até hoje. Ainda há pouco eu mencionei Ivan Rasolin, poderia falar em Gilson dos Santos, por exemplo, que eram de um partido e eu de outro, mas sempre atuamos com muito respeito. E a Assembleia me propiciou essa grande lição. Ninguém é dono da verdade. A verdade, ela acontece pela afirmação e pela negação de um fato. E aí se chega na síntese daquilo que é importante. Mas eu, em termos de projetos, eu mencionaria aqui 2 que eu considero sensíveis e importantes. O primeiro deles foi estruturar a chamada Defensoria Dativa, que é... aquele serviço pelo qual advogados são credenciados, recebem do Estado para defender pessoas que não têm condições financeiras para contratar um advogado. Certo. E nós, como aqui não tínhamos a Defensoria Pública ainda estruturada como existe hoje, nós criamos, junto com a OAB, essa figura da Defensoria Dativa para dar assistência jurídica. Eu lembro disso, foi muito bom. E isso foi uma lei complementar de minha autoria, a lei complementar número 135 do governo de Paulo Afonso, e ela foi aprovada e funcionou muito bem até que foi substituída agora pelo sistema de defensoria pública. E uma outra lei também que eu reputo importante, de minha autoria, foi a lei que permitiu ao servidor público, homem ou mulher, adotante de uma criança, o mesmo prazo de licença maternidade ou de licença paternidade para quem era pai natural. Para que houvesse esse período em que o pai adotante ou a mãe adotante pudesse se adaptar à criança. Esse é um projeto, né? E o terceiro que eu apresentei foi que o Estado de Santa Catarina deveria pagar uma indenização àqueles que, durante o regime autoritário, o regime militar, foram torturados em prédios do Estado de Santa Catarina. Então, vários políticos de hoje... Paulo Reit estava nessa? Não, a família dele acho que não. Mas o Roberto Mota, Anita Pires, são alguns assim que eu me lembro que se beneficiaram. Era um reconhecimento, um meia-culpa do Estado pela tortura imposta a alguns catarinenses. Muito bom, doutor João Henrique Blasi. Aí chegamos ao Tribunal de Justiça, né? Desembargador, e depois de desembargador, queria saber como é que se chega à presidência do Tribunal de Justiça, né? E tudo isso é político ou tem meritocracia, tem um currículo, uma carreira respeitável até você chegar, mas a palavra final é do governador? Para eleger, para escolher a lista tríplice, aquela? Sim. Ou não tem lista tríplice? Tem, né? Sempre teve. O processo de escolha de um desembargador do 5º Constitucional da Advocacia, ele funciona. Agora houve uma alteração, houve uma instância a mais que foi criada. Num primeiro momento, agora, o Conselho da OAB, um conselho ampliado, digamos assim, hoje em torno de pouco mais de 100 advogados, faz uma lista com 12. Esses 12 são submetidos a uma votação entre todos os advogados do Estado de Santa Catarina, que elegem 6. Esses 6 vão para o tribunal, transformam os 6 em 3. E a lista tríplice final é levada ao governador, que escolhe um desses que figuraram na lista tríplice. Então não é uma decisão política, não, né? No final, há uma participação política, há uma participação na escolha do governador.
mas toda a indicação, no primeiro momento, passa pela classe dos advogados e depois pelo Tribunal de Justiça. E como presidente do Tribunal de Justiça foram 2 anos, né? 2 anos é um mandato... Não pode repetir? É vedada a reeleição. E depois de sair da presidência não pode... Tem que se aposentar? Não, a aposentadoria é voluntária, exceto ao completar os 75 anos de idade, que aí sim ela é compulsória. Mas aí você pode advogar. Pode advogar. É o caso? Deverá ser o caso. Deverá ser o caso. Deverá ser. Vai. Tem filhos de advogado, né? Eu tenho 3 filhos e os 3 são advogados. Uma menina e 2 rapazes. Que o escritório não está sendo formado, não? E qual foi a grande sacada como presidente? O que é que um presidente do Tribunal de Justiça pode fazer para ajudar o povo, não diria, né? Mas alguma decisão assim que possa beneficiar o povo. Qual foi a grande sacada como presidente do Tribunal de Justiça? Roberto, voltando atrás um pouquinho, para estabelecer o meu caminho, eu mesmo deputado estadual, eu continuava advogando. Porque não há... Como deputado pode. Não há objeção. Eu só não poderia advogar se eu fosse membro da mesa da Assembleia Legislativa. Mas eu nunca quis ser membro da mesa porque isso me impediria de advogar. Então, pelo fato de eu ser deputado, mas continuar advogando, isso me manteve atuante, me manteve presente no Tribunal de Justiça, por isso que eu consegui, inclusive a unanimidade, na oportunidade em que foi feita a lista tríplice, a unanimidade dos desembargadores e aí a escolha pelo governador Luiz Henrique. Então, eu sempre fiz essa opção porque claro, honrando os mandatos que recebi, mas conseguia conciliar, de algum modo, a atividade parlamentar com o exercício da advocacia. Na sua carreira, o ápice chegar à presidência do tribunal. Chegar à presidência do tribunal não é uma tarefa fácil. Normalmente, quem chega à presidência do tribunal são aqueles que vêm da carreira da magistratura. Né? Porque, juiz, promotor, etc. Juiz, né? Juiz. Os juízes que depois chegam ao desembargador. Porque o tribunal é composto por 4/5 da advocacia e o 5º restante, metade advogados e metade membros do Ministério Público. Então, como 4/5 são da magistratura, até por uma questão de proporção, é muito mais provável que alguém que venha da magistratura chegue à presidência do tribunal. E a grande sacada como presidente do tribunal? Antes disso, o último presidente do tribunal, no 5º da advocacia, tinha sido o nosso amigo Jorge Mussi. Jorge, está lá em Brasília. Exatamente. Agora já voltou. Já se aposentou do STJ. Mas disse que não voltava mais para Florianópolis. Não, voltou, está aqui, voltou a advogar. Está aqui? Um advogado criminalista, conhecido, reconhecido. Que tinha um júri. barco lá no Lago Paranoá, que não volta não, mais. O barco está aqui. Está aqui, já está aqui. O barco está aqui em Florianópolis. E aí, o Jorge depois, o João Henrique Blas. Depois de Jorge Mussi fui eu. Passados 10, 12, 15 anos. Pegou o tribunal bem arrumado, né? O nosso tribunal é muito bem estruturado, é sem favor, um dos melhores do país. O índice de produtividade do nosso tribunal está entre os 3 maiores do Brasil. E nós temos hoje uma estrutura em termos financeiros e orçamentários semelhante, por exemplo, ao município de Florianópolis, ao de Joinville, ao de Itajaí, de Blumenau, ou seja, o orçamento do tribunal é igual ao dos 4 maiores municípios de Santa Catarina. Temos uma força de trabalho hoje de 13 mil pessoas, no total, entre servidores efetivos, comissionados, estagiários, militares, no estado todo. Temos 150 prédios próprios espalhados nas nossas 113 comarcas. Comarca é onde funciona a justiça em primeiro grau e, às vezes, é uma cidade só, um município só, e, às vezes, 1 ou 2 ou 3 municípios que juntos formam uma comarca. E, então, o nosso tribunal é uma superestrutura e dirigi-lo, presidi-lo é uma tarefa árdua. Né? Não é fácil, não. Roberto, eu diria o seguinte, a nossa missão básica é fazer justiça. E o que é fazer justiça? É mais institucional, né? Fazer justiça é dar a cada um o que é seu. É ter a habilidade de, num processo, olhar o que diz uma parte e o que diz a outra e chegar à conclusão de qual das duas tem razão. Pois é exatamente isso que eu queria saber, mas eu não quero deixar passar um pouquinho para falar do Figueirense, né? Sim, claro. Rapidinho,
Mas não cai na mão do presidente do Tribunal de Justiça, por exemplo, mudar a decisão, um parecer, como é que a gente chama, de um juiz, por exemplo. Aqueles me diziam que o Sidney Pacheco, quando era delegado, ele dava um flagrante que não tinha juiz que derrubasse, de tão bem fundamentado, etc. Tal. Uma das funções do tribunal é essa aí, né? Analisar algum projeto que entra de recurso e tal. Sim. A função do tribunal, a função do desembargador é julgar os recursos... A palavra que me faltou. Grosso modo, julgar os recursos das decisões tomadas pelos juízes de primeiro grau. Isso. Manter ou reformar. Agora, o presidente do tribunal basicamente não tem uma atividade de jurisdição, de atuar em processos. A sua atuação é muito mais uma função administrativa, é muito mais uma função gerencial dessa superestrutura que é o Poder Judiciário de Santa Catarina. Está esclarecido. Mas agora, há quem diga que essa situação do Figueirense começa... Figueirense está numa situação difícil, né? Você foi presidente do conselho, já teve uma atuação notável lá dentro do Figueirense. Essa situação começa quando o doutor João Henrique Blasi e o doutor Júlio Gonçalves entregaram praticamente o Figueirense para pessoas que vieram de fora, que não tinham nada a ver, como o Vernalha, como o Rônima. O que é de verdade nisso? Roberto, só uma primeira correção. Isso é uma coisa muito completa, né? Uma primeira correção. Eu não tive até hoje a satisfação de presidir o Conselho Deliberativo do Figueirense, mas faço parte do Conselho há muito tempo. Sim. E tive a honra de ser aquinhoado com o título de benemérito do Figueirense. Sim. Bom, essa questão é que não fui eu, nem foi o nosso preclaro Júlio Gonçalves Julinho. Quem tomou essa decisão. Essa foi uma decisão tomada pelo Conselho Deliberativo do Figueirense. Na oportunidade estavam presentes quase 90 conselheiros e mais de 80 foram favoráveis àquela parceria. Era uma parceria assemelhada, por exemplo, à parceria do Bragantino com o Red Bull. Só que enquanto o Bragantino fez uma parceria com o Red Bull, nós acabamos nos equivocando na escolha do parceiro. Aí é que está o detalhe. Nós nos equivocamos na escolha do parceiro. E aí, uma série de fatos adversos, mas nós mesmos, já com o Francisco de Assis, o Chiquinho, na presidência do Conselho Deliberativo, destituímos aquele grupo que estava comandando o Figueirense, retomamos o comando do Figueirense ainda na Série B, e o Figueirense então voltou às mãos... Normalidade. A uma certa normalidade. É claro que nós vivemos dias difíceis, eu até louvo a atuação do Paulo Prisco Paraíso, que foi um dos presidentes mais exitosos da história do Figueirense, pela coragem que ele teve de voltar ao Figueirense num momento extremamente difícil, né? Haja vista agora são 5 anos subsequentes na Série C, mas eu quero acreditar que nós, dentro de pouco tempo, vamos ter resolvida de forma positiva a recuperação judicial, e a partir do momento em que resolvida a recuperação judicial, eu imagino que novos tempos o Figueirense vai voltar a viver. Nós conseguimos recuperar um grande patrimônio, que foi aquele patrimônio onde era o ginásio do esporte. Aquilo é o grande ativo que o Figueirense tem hoje para o seu investimento e para o seu futuro, e eu imagino que a incorporação desse patrimônio com a resolução em bom termo da recuperação judicial, vai fazer com que o Figueirense volte a ser o mais importante clube do estado de Santa Catarina. Bom ouvir isso aí, bom ouvir a recuperação do Figueirense. Desembargador, olha aqui, estouramos o horário e você precisava de mais tempo. Quando o papo é muito bom, ele flui com a naturalidade impressionante. Muito obrigado pela vinda aqui no Sala VIP, foi um programaço de alto nível, esclarecedor em alguns momentos, né? Assim, parabéns por esse exemplo de vida, né? Profissional, de carreira, de família, etc. e tal. Obrigado por ter vindo aqui. Roberto, eu que agradeço por estar aqui com a figura emblemática do esporte catarinense, Roberto Alves. São 60 anos, é isso? De carreira. 60 anos de carreira. Vai lançar agora no mês de novembro um livro, se Deus quiser, estaremos presentes pelo convite. É prazeroso que nos foi feito e é sempre uma satisfação estar aqui. Como eu disse, eu tenho sido um ouvinte assíduo, tanto que referi há pouco alguns episódios do Sala VIP que eu tive a grande satisfação
de ouvir. Um grande abraço e sempre à disposição. Muito obrigado. Conversamos com o desembargador João Henrique Blasi, uma figura notável da cidade, do estado, e o Sala VIP volta no próximo sábado em nome das Casas da Água, também da RDO e Água Mineral Santa Rita. Um abraço, pessoal, e até o próximo sábado.